Olá pessoal, tudo bem? Aula de número 16 sobre análise sintática 2 e nesta aula nós veremos as orações reduzidas, tá? Parte 1, porque é um assunto meio complicadinho, meio chatinho, então eu resolvi dividir aí em duas aulas, a aula 16 e a aula 17, tá? Pois bem pessoal, as nossas aí tão esperadas orações reduzidas. O que vem a ser orações reduzidas? Para que a gente possa entender melhor esse conteúdo, tanto é que ele fica lá no final da análise sintática no estudo das orações, tá? É muito importante que vocês tenham em mente aí o que são formas nominais, tá? Formas nominais. E aí, relembrando, eu quero colocar aqui para vocês, ela está no estudo dos verbos. Lembra do infinitivo, do particípio e do gerúndio? Pois bem, o infinitivo é o verbo aí, né? Com o final ar, ir. Tá aqui, cantar. O particípio é o verbo com o final aí, ido ou ado, né? E o gerúndio é o verbo aí com o final NDO, no caso, cantando. Pois bem, tá aqui o infinitivo, final ar, particípio, final ado e gerúndio, final NDO, cantando, vendendo, partindo, enfim. É importante que você já saiba o que é aí, né, a forma nominal do verbo, tá? Então, requisito básico, pré-requisito básico para se entender as orações reduzidas é saber aí, né, na parte dos verbos, o que são formas nominais. É importantíssimo que você já saiba o que são conjunções e, obviamente, as orações subordinadas desenvolvidas, que eram aquelas que nós estávamos estudando aí até agora, tá? Então, não sabe o que é isso que está aqui no quadro, não segue adiante, né? Quer dizer, eu aconselho a saber. De repente já sabe, não sei, né? Mas é importante saber. Senão vai ser quase que em vão assistir essa aula aqui. É um conteúdo um pouco difícil, um pouquinho complicado, tá? Pois bem, pessoal. Complicado, mas se a gente estudar não vai ficar tão complicado assim. Nós temos aqui no quadro duas orações, tá? Duas orações. Na primeira tá ali, ó, verbo de um lado e verbo do outro lado. A gente sempre conta os verbos, né? Isso aí a gente vem fazendo há um tempão. E divide, ó, tá aqui. Prometeu faria, prometeu fazer. Eu tenho dois verbos aqui, dois verbos aqui. Significa que eu tenho duas orações aqui e duas orações aqui. A gente primeiro divide, tá ali, ó, a primeira oração e depois divide a segunda oração. Tá aqui. Dividimos. Pois bem, vamos fazer a análise sintática. Ó, ele prometeu. Ela divide aqui, porque já tem outro verbo aqui. Essa aqui é uma oração já conhecida, por isso que já tem que saber. Você já tem que saber que tipo de oração que é essa aqui. Olhando, vocês já classificam ela. Ele prometeu. Prometeu o quê? Que faria um bolo de aniversário. Lembram? Essa aqui é a oração principal, tá? Tá aqui a oração principal dessa. Então vamos lá. Ele prometeu que faria um bolo de aniversário. Essa oração toda aqui, pessoal, é classificada, né, de acordo com a análise sintática que vocês já devem saber, tá ali, ó, a outra oração também, né? Essa tá ligada a essa tá ligada a essa. Mas essa aqui é classificada como sendo oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, pela classificação. E aí eu tenho um que aqui, pessoal. Esse quezinho aqui que a gente chama de conjunção integrante. Como é que eu sei que é uma conjunção integrante? Porque ela introduz a oração subordinada substantiva. As conjunções integrantes, elas introduzem as orações subordinadas substantivas. Nesse caso, uma objetiva direta. Por quê? Porque ela completa o sentido ali, né, daquele verbo, mais precisamente, ela funciona como um termo da primeira oração, da oração principal. Toda essa oração aqui funciona como um objeto direto daquela oração ali, que é a oração principal. Então ela é oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Por quê? Ela tem a conjunção integrante, né, que introduz ali a oração subordinada. Agora, a gente chama ela, pessoal, de desenvolvida, por quê? Porque ela se inicia com a conjunção, tá? Sempre que ela se iniciar com a conjunção, a gente vai chamar ela de desenvolvida. Agora tem outra forma de eu me manifestar, né? De eu falar esse tipo de oração aqui, de eu colocar uma outra maneira, coisas da língua portuguesa. Qual é essa outra maneira? Eu posso dizer, ele prometeu, tá aqui, ó, com a oração subordinada, substantiva, objetiva, direta.
também. A diferença é que ela é reduzida. E ela é reduzida por quê, pessoal? Porque ela tem aqui, ó, ela se inicia com o verbo no infinitivo. Ela não se inicia mais com a conjunção integrante que, tá? E além de ser reduzida, pessoal, ela é uma reduzida de infinitivo, porque tá aqui, ó, ela se inicia com o verbo no infinitivo. Dizer, ele prometeu que faria um bolo de aniversário, mais precisamente que faria um bolo de aniversário, é a mesma coisa que dizer fazer um bolo de aniversário. Leiam, ele prometeu que faria um bolo de aniversário. Ele prometeu fazer um bolo de aniversário. São duas possibilidades na língua portuguesa. Duas maneiras de se falar a mesma coisa. Uma é com a conjunção integrante, a outra é sem a conjunção integrante. Né? Com a conjunção a gente chama de desenvolvida. Vai ser a mesma coisa, oração, subordinado, substantivo, objetiva, direta, mas desenvolvida porque começa com a conjunção integrante. E essa aqui vai ser oração, subordinado, substantivo, objetiva, direta, porém reduzida de infinitivo. Reduzida porque não começa com a conjunção integrante, ela começa com o verbo, né? E de infinitivo porque o verbo está no infinitivo. Essa aqui é uma substantiva. Vamos para o próximo quadro. Pois bem, pessoal, agora as orações subordinadas reduzidas, elas se dividem aí em substantivas, adverbiais e adjetivas. Todas elas têm a sua forma reduzida. Vamos lá. A substantiva está aqui, ó. Ele disse que estava feliz. Pois bem, eu posso dizer essa mesma oração aqui, falar de uma outra maneira. Está aqui, ó. Ele disse estar feliz. Onde que estava feliz, a conjunção integrante está aqui, né? Então eu sei que essa aqui é a subordinada. E que tipo de oração subordinada é essa? Ele disse o quê? Que estava feliz. Então a subordinada, substantiva, objetiva, direta, introduzida pela conjunção integrante que. Agora aqui embaixo eu já tenho a mesma coisa que aqui, porém, mesma situação de antes ali. Ele disse estar feliz. Verbo dizer, verbo estar, duas orações dos dois lados. Só que essa aqui, pessoal, ela é já a oração reduzida, e uma reduzida de infinitivo. Olha lá, a desenvolvida, porque começa com a conjunção integrante, e aqui eu tenho, né, iniciando aqui agora não mais com a conjunção integrante, mas com o verbo estar. Então ela é uma reduzida, tá ok? E de infinitivo, porque o verbo está no infinitivo. Adverbial, agora nós vamos ver as adverbiais. Essa aqui é uma substantiva. Quando terminamos a prova, fomos embora. Observe, de cara a gente já vê onde é que está aí a adverbial e que tipo de adverbial é. É concessiva? É condicional? O que ela é? Pois bem, quando terminamos a prova, dá uma ideia, né, de tempo. E aqui embaixo, a mesma oração dita de uma outra forma. Terminada a prova, fomos embora. Tá aqui, ó. Quando terminamos a prova, é a oração, né, aí subordinada, adverbial. E aqui também a oração subordinada adverbial. A única diferença é que aqui ela está desenvolvida começando com a conjunção, que agora é uma conjunção adverbial temporal, por isso que ela é adverbial. E aqui embaixo, pessoal, nós temos, ó, um verbo no particípio. Agora não está mais começando com a conjunção dizer, quando terminamos a prova, é a mesma coisa que dizer terminada a prova, tá? Agora ela começa com o verbo no particípio. Então a gente vai dizer que ela é uma reduzida. Não começa mais com a conjunção. E ela é uma reduzida de particípio. Mais precisamente, oração, subordinada, adverbial, temporal, reduzida de infinitivo. O nome é grande, né? Assusta, mas não tem segredo nenhum. Agora uma adjetiva. Vimos uma senhora que colhia flores. Tá? Vimos uma senhora colhendo flores. Prestem atenção. Tá aqui, ó. Vimos uma senhora que colhia flores. Essa é a oração. E aqui, colhendo flores, também é a oração. Observem, pessoal, que esse que colhia flores está caracterizando senhora. Era uma senhora que colhia flores. E agora, eu não tenho uma conjunção integrante como aquele que é ali. Agora eu tenho um pronome relativo. Porque eu estou falando das adjetivas. Observe que eu consigo substituir por o qual, como lá no estudo dos pronomes relativos. Vimos uma senhora a qual colhia flores. Isso aqui é um pronome relativo, não é a conjunção integrante como essa aqui. Aqui embaixo vimos uma senhora colhendo flores. A mesma coisa que aqui em cima.
Aqui em cima, como ela se inicia com o pronome relativo, eu vou dizer que ela é uma desenvolvida. Aqui embaixo, ela se inicia aqui com o verbo no gerúndio, e não mais com o pronome relativo, e ela é adjetiva, eu vou dizer que ela é uma reduzida e uma reduzida de gerúndio. Mais precisamente, uma oração subordinada, adjetiva, reduzida de gerúndio. Não é tão difícil assim. Só tem que prestar muita atenção. Observem que isso aqui funciona como um adjetivo de senhora e isso aqui funciona como um adjetivo de senhora. A diferença é que eu tenho verbos, então eu vou dizer que são orações adjetivas. Uma começa com pronome relativo, é desenvolvida, a outra não começa com pronome relativo, começa com verbo direto no gerúndio. Então ela é reduzida de gerúndio. Prestem muita atenção. Pois bem, pessoal, ele disse que estava feliz. Eu tenho aqui uma substantiva. Vamos lá, vamos fazer a análise aqui para vocês não esquecerem. Tá aqui, ele disse o quê? Estava feliz. Pronto, a gente já viu o que é. E ele disse estar feliz, tá? A gente já viu que essa aqui é uma desenvolvida, ela começa ali, com a conjunção integrante, e essa aqui é uma reduzida de infinitivo, porque começa com o verbo ali no infinitivo. Por que é oração? Hein, pessoal? Só amarela. Porque ela tem um verbo. Por que ela é subordinada? Porque essa está subordinada a essa, que é a oração principal. Por que é substantiva? Porque isso aqui funciona como objeto direto da oração principal, e o objeto direto tem um nome no meio, ele tem uma função substantiva. Ela também é objetiva direta, porque isso aqui funciona como objeto direto disso aqui, já falei, tá? E ela é desenvolvida porque ela se desenvolve aí com a conjunção integrante. Aqui embaixo, aqui, ó, tá ali a conjunção integrante, apareceu ali, tá? Por que é oração? A mesma análise que a gente faz lá em cima, a gente faz aqui embaixo, com uma única diferença que a gente já vai ver. Por que é oração? Porque tem o verbo. Por que é subordinada? Porque essa está subordinada a essa, da mesma maneira. Por que é substantiva? Porque isso aqui, esse estar feliz, funciona como um objeto direto de disse. Ele disse o quê? Estar feliz. Tá? Também é substantiva. E o objeto direto tem uma função substantiva. Por que é objetiva direta? Porque isso aqui funciona como objeto direto da primeira oração. Por que ela é reduzida? Porque agora não inicia com a conjunção, começa com o verbo no infinitivo. Tá ali. Por isso que ela é reduzida de infinitivo. Tá, pessoal? Um pouco repetitivo, tá ali o verbo no infinitivo, mas é assim que a gente aprende, não tem outro jeito. Vamos analisar agora uma adverbial. Tá? Pois bem, tá ali, duas orações adverbiais. Quem já se ligou já sabe o que é, mas vamos lá, mesmo que seja repetitivo. Quando terminamos a prova, fomos embora. Pois bem, que tipo de oração é? Terminada a prova, fomos embora, a gente já viu. Por que é oração? Porque ela tem um verbo, terminamos. Por que ela é subordinada? Porque ela está subordinada àquela lá que é a primeira oração. Por que ela é adverbial? Porque ela funciona toda como um advérbio, como um termo adverbial daquela oração que é a oração principal. E aí ela dá uma ideia de que aqui, quando terminamos a prova, vamos dar uma ideia de tempo, então ela é uma temporal. Por que ela é desenvolvida? Porque ela se inicia com a conjunção. Está aqui a conjunção quando? A conjunção adverbial temporal. Então a gente vai dizer que ela é uma oração subordinada, adverbial, temporal, desenvolvida, que é as que a gente estava estudando. Agora eu posso falar tudo isso aqui de uma outra forma, que é essa forma que está aqui embaixo. Terminada a prova, fomos embora. Continua sendo oração, porque tem um verbo que está aqui. Subordinada, porque ela está subordinada da mesma forma como lá em cima. Adverbial por quê? Porque ela tem uma função de advérbio e ela tem aí uma ideia de tempo, adverbial temporal. E ela é agora reduzida por quê? Porque ela não começa com a conjunção, ela começa com o verbo no particípio. Então ela é uma reduzida de particípio. E aí eu vou dizer que essa oração aqui, ela é uma oração subordinada, adverbial, temporal, reduzida de particípio. Porque ela começa com o verbo no particípio. Tá? Vamos para outra? Vamos lá, vamos ver uma adjetiva agora. Tá aqui, ó, terminada, o verbo no particípio. Vamos ver uma adjetiva. Vimos uma senhora que colhia flores. Tá lá. A oração tá ali, a gente já viu, colhendo flores. A gente já analisou essas orações aqui. Por que é oração? Porque ela está subordinada a essa oração aqui. Mais precisamente ali é o termo senhora. Lembra que a gente viu? Por que é subordinada?
Mesma coisa que eu falei, tá subordinada à primeira oração, tá? Oração porque tem verbo, desculpa, oração porque tem verbo, subordinada porque está subordinada a essa primeira oração. Por que ela é adjetiva? Porque ela funciona como um adjetivo da primeira oração, mais precisamente do termo senhora. Por que ela é desenvolvida? Porque ela começa com o pronome relativo, no caso das adjetivas. Tá lá o que, né? Pronome relativo aqui. E aqui, pessoal, oração por quê? Porque tem um verbo, tá um verbo ali, ó, colhendo, prestem atenção nos verbos. Subordinada por quê? Porque ela está subordinada a essa oração, como a gente já viu. Adjetiva por quê? Porque ela funciona como um adjetivo da primeira oração. Reduzida por quê? Porque ela não começa com pronome relativo. E ela é uma reduzida de gerúndio, porque o verbo está no gerúndio. Preste atenção. Oração, subordinada, adjetiva, reduzida de gerúndio. Por todos esses motivos que eu falei. Tá lá, pessoal. A gente vê que essa oração está subordinada, né? Mais precisamente ao termo senhora, mas a oração aí principal. Tá? Vamos lá, pessoal. Nada me impede de ir embora. O que eu tenho agora? Eu tenho aqui, eu inverti. O que é inverter? Ela não está mais na sua forma desenvolvida. Eu coloquei direto a forma reduzida. O que a gente tem que fazer? Toda forma desenvolvida de oração tem aí a sua forma reduzida. E vice-versa. Vamos tentar desenvolver, colocar uma conjunção? Então, ó, nada me impede de ir embora. O que eu poderia fazer? Nada me impede. Eu tenho que colocar uma conjunção integrante aqui, ou um pronome relativo, tem que ver. Nada me impede, como é que ficaria, pessoal? Vamos lá. Ó, o verbo está ali impedir e o outro verbo ir. Eu tenho dois verbos, né? Nada me impede, ó, divide ali, de ir embora. Tá ali, né? Tentem ver, pessoal, aí, ver que tipo de oração que pode ser essa aqui. O que vocês acham que caberia ali colocando uma conjunção? Pessoal, é fácil, não é difícil. A gente vê ó, uma oração subordinada, substantivo, objetiva, indireta, reduzida de infinitivo. Tá? Como é que eu sei? Eu tenho que tentar desenvolver essa oração. Tá? Por que ela é reduzida de infinitivo? Tá ali o verbo ir. Né? É substantiva por quê? Porque ela funciona como objeto indireto da primeira oração, que é essa aqui. Nada me impede. Né? Nada me impede de quê? De ir embora. Ela é oração, ela é subordinada, ela é substantiva, ela é objetiva, indireta, ela é reduzida e ela é de infinitivo. Reduzida porque não começa com a conjunção. Vamos desenvolver ela, nada me impede. Como é que fica aqui, pessoal? O que vocês acham que tem que vir aqui? Desenvolvendo, colocando a conjunção. Tá ali, ó. De que eu vá embora. O que prova que ela é uma, ó, o que tá ali, conjunção integrante, só vem o de. Impede, de. Ela é o quê? Oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta, desenvolvida. Tá ali. Eu coloquei primeiro a reduzida agora, para depois a desenvolvida. O interessante, pessoal, é que vocês desenvolvam ela antes de classificar. Vamos tentar desenvolver essa aqui a gente já vê que está reduzida. Ela começa lá, ó. Aqui, ó. Chegando um verbo. Começar um outro verbo. Eu tenho duas orações. Chegando, vírgula. Começar uma apresentação. Tá? O que acontece aqui? Como é que eu poderia desenvolver? Vamos lá, corta aqui, ó, eu tenho uma oração ali, adverbial temporal, pessoal. Como é que eu sei? Porque quando eu desenvolvo, pessoal, eu observo isso, ó. Assim que chegamos, começaremos, assim que chegarmos, começaremos a apresentação. Ó, chegando, começaram a apresentação. Esse chegando, ele equivale, aqui ó pessoal, assim que chegarmos, tá? Que é a mesma coisa. Adverbial, temporal, oração, subordinada, adverbial, temporal, desenvolvida, de gerúndio. Por que ela é desenvolvida? Porque ela tem a locução conjuntiva temporal aqui, que equivale a quando, né? Quando chegarmos, assim que, quando é o advérbio, a locução, a conjunção adverbial, e assim que a locução conjuntiva adverbial temporal, da ideia de tempo aí. Tá? Mas o que é interessante vocês observarem é que isso aqui, esse verbo no gerúndio, é a mesma coisa que isso aqui. Tá? Só que aqui está na forma desenvolvida. Adverbial, temporal, desenvolvida de gerúndio. Tá? E a outra é a oração principal. Não é difícil, galera. Se não conseguirem entender, voltem, revejam e vejam quantas vezes for necessário. Bom, pessoal, as características das orações subordinadas reduzidas são essas aqui, como vocês viram, tá? Eu sei que eu repeti bastante, mas é importante para que vocês vão fixando aí. O verbo da oração estará no gerúndio, no particípio ou no infinitivo. Tá? Ele vai começar sempre com o verbo no gerúndio, no infinitivo ou no particípio.
Sempre a oração reduzida. O conectivo subordinativo não está presente na oração, ou seja, não tem conjunção integrante, não tem pronome relativo, não se introduz pela conjunção integrante, não se introduz pela conjunção adverbial, né? E não se introduz aí pelo pronome relativo. Vai se introduzir por um verbo no infinitivo, no particípio ou no gerúndio. E é possível transformá-la, como a gente viu, em sua forma desenvolvida. Eu vejo a forma reduzida e coloco aí a forma desenvolvida. Tá, pessoal? Por hoje é isso, nós vamos ver aí na aula 17 a nossa segunda parte sobre as orações reduzidas. É isso aí.